Boa noite, igreja, boa noite a todos que estão nos assistindo. Essa noite nós viemos adorar ao nosso Deus e eu te convido a adorar conosco. Vem, essa é a hora da adoração. Adore ao Senhor, Ele quer ouvir o seu louvor nessa noite. Entregue o teu coração ao Senhor. eu te convido a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor,
que fala sobre a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito da santidade e adoção. Romanos, capítulo 8, e nós vamos estar lendo do versículo de 1 ao 17. Leiamos a palavra de Deus, que diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, Jesus Cristo em vós, aquele que dos mortos ressuscitou, a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Adoramos ao Senhor em oração. Pai, nós, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, porque na Tua palavra tão maravilhosa nos diz que nós somos filhos do Senhor por adoção. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia, ó Pai, nós entendemos que as obras da carne, ó Pai, elas são diferentes das obras do Espírito. Porque aquele que vive, ó Pai, segundo a vontade da carne, infelizmente, ó Pai, ele anda, ó Pai, em trevas e não agrada ao Senhor. Mas quando entendemos, ó Pai, compreendemos o amor tão grande do Senhor, quando nos entregamos diante de Ti, ó Pai, as obras da carne não têm domínio mais sobre a nossa vida, porque o Espírito Santo de Deus é que habita e reina na nossa vida. E nós te agradecemos, ó Deus, porque nós somos guiados pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, ensina-nos, ó Pai, a andarmos mais e mais diante do Senhor, a não permitir, ó Pai, que por mais que a carne, por mais que o pecado tente reinar, tente habitar, não permita, ó Pai, porque nós temos o Teu Espírito Santo e Ele testifica em nós as obras da carne e do pecado, e também testifica em nós as obras que agradam ao Senhor. Por isso nós te
nome de Jesus que nós te adoramos, através desta oração. Amém. Graças a Deus. Amém. Você pode glorificar ao Senhor conosco, dizendo quanto Deus é lindo. Queremos habitar, ó Pai, na tua presença, Deus. Queremos viver, ó Pai, cada vez mais diante do teu altar. Leva-nos à sala do trono, ó Deus. Nós vamos estar cantando também um hino que ele é muito profundo, ele fala profundamente nos nossos corações e ele tem como cântico o tema grande é o Senhor e muito digno de louvor. E venhamos a exaltar esse Deus. E é um dos hinos, a gente do louvor, a gente sempre comenta que os hinos antigos, como eles tocam profundamente na alma da gente.
E esse hino realmente ele é maravilhoso, porque ele diz, ele exalta o nosso Deus. O nosso Deus, ele é o único digno de ser adorado, o único digno de ser exaltado por merecimento, porque um Deus tão grande como o nosso Deus, ele merece toda a nossa reverência, ele merece todo o nosso louvor. E por mais que a gente venha fazer o que for, não se compara com esse amor glorioso do nosso Deus. Realmente, nosso Deus merece a nossa adoração. Boa noite, meus irmãos e amigos que nos assistem nesse momento. É muito gratificante podermos estar na casa do nosso Deus, louvando e bendizendo o nome do nosso Deus, porque nós entendemos e compreendemos que só Ele é merecedor de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração.
Eu gostaria de pensar com os irmãos por alguns minutos sobre um tema bastante sugestivo e que vai falar sobre o amor. E o amor, eu vendo uma das versões bíblicas, nos traz na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, na versão que eu vi na Bíblia, vou usar esse tema, que diz que o amor é o dom supremo. O amor é o dom supremo. Então eu convidaria neste momento você a abrir a sua Bíblia e acompanhasse comigo a leitura de 1 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 13, é um capítulo bastante conhecido. Nós estaremos lendo, todos eles são 13 versículos, e nós estaremos tirando a meditação da nossa noite. E nos diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, desaparecerão. Havendo ciências, passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado pela a oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de podermos louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Nós Te louvamos, ó Deus, pela beleza da Tua santidade, pela a oportunidade, pelo privilégio de podermos servirmos a um Deus como o Senhor, que tem suprido todas as nossas necessidades em meio a todas as dificuldades. Continue, ó Deus, com a Tua igreja reunida em toda parte do mundo, aonde, ó Deus, o Teu nome tem sido bendito, o Seu nome tem sido exaltado. Muito obrigado a Deus pela vida daquelas pessoas que nos acompanham neste momento, meus irmãos, as minhas irmãs, que o Senhor Deus esteja falando aos nossos corações e que a Tua palavra, ela possa encontrar guarida em nossos corações, para que nós possamos vivenciarmos a cada dia a expressão do amor do Senhor em nossas vidas. Nós, ó Deus, assim oramos, agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meus queridos, como nós falamos, o amor é o dom supremo. Eu estava lendo esse texto da palavra de Deus, a primeira carta dos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, e me deparei com essa palavra tão pequena, amor. E aí eu comecei a pensar nessa palavra, e ela é uma palavra que, se a gente for fazer um acróstico dessa palavra, amor, nós vamos encontrar dentro dessa palavra, nós vamos encontrar alguns preceitos, nós vamos encontrar algumas coisas que nos levam a Deus, ou seja, nos remetem a Deus. Por isso que o amor é o dom supremo, porque a supremacia na vida, a supremacia é Deus. E o que eu achei interessante é que são 4 letras, e a palavra Deus também tem 4 letras. E aí, fazendo um acróstico dessa palavra amor, nós encontramos na letra A, amizade, amigo.
Na letra M nós encontramos a palavra morte. Na letra O nós encontramos a palavra oferta. E o R, que poderíamos colocarmos como renascimento, ressurreição, renovo, recomeço. Então, o amor de Deus. Se nós pegarmos a Bíblia, o tema central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vem falando do amor de Deus para com a criação, ou seja, para com a humanidade. Desde o início, Deus amou o mundo e a sua criação. Nós podemos ver lá no início, lá na origem, no livro de Gênesis, quando estava ali o homem só, e Deus, vendo a solidão do homem, providenciou alguém para que ele tivesse contato, para que ele pudesse conversar. Depois nós podemos acompanhar a queda do homem. Deus providenciou vestes para eles, para o casal, por amor. Então, o amor de Deus para com a criação, para com a criatura que Ele criou um dia e colocou neste mundo. Mas esse amor ele precisa ser alcançado, nós precisamos nos deixarmos sermos alcançados por esse amor. Então, quando nós pegamos esse acróstico da palavra amor, que nós encontramos amizade, amigo, então nós poderíamos pensar aí nessa letra A, na pessoa de Lázaro, o amigo de Jesus, ou seja, Jesus o amigo de Lázaro. Então nós poderíamos pensar dessa forma. Se nós olharmos lá em João capítulo 11, versículo 11, né, que Jesus chorou, e aí nós vamos mais atrás um pouquinho, nós vamos ver que Jesus ele fala com seus discípulos: o nosso amigo Lázaro dorme. Olha que amor, olha que expressão. Então é por isso que o amor é o dom supremo. O amor é o dom supremo. E aí nós poderíamos pensarmos nessa palavra amor, dentro dessa palavra amor. Então, a amizade. Deus é amigo, Deus nos ama de uma forma tremenda, que às vezes nós não podemos compreender esse amor, né? Podemos vivenciar ele, mas compreender é difícil. E aí nós podemos encontrar a morte. Aí os irmãos poderiam falar: mas irmão, você falando de amor e falando de morte, mas está dentro da palavra. E esse amor levou a entregar ao seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para a remissão dos meus, dos seus, dos nossos pecados. Ele entregou o seu Filho numa forma de pagar esse preço. Jesus ele pagou o preço por mim e por você, por amor de Deus para conosco. Nós poderíamos encontrar também, ou seja, nós encontramos dentro dessa palavra a letra O, oferta. E aí, dentro dessa palavra oferta, nós podemos ter a passagem de Zaqueu, que está lá em Lucas capítulo 19, quando Deus ofereceu a salvação a Zaqueu. Ele oferece, e Ele está oferecendo, e Deus tem oferecido ao longo de toda a história. Deus tem oferecido a salvação ao homem. O homem precisa compreender que ele precisa aceitar esse amor de Deus, esse amor incondicional. Portanto, que o texto-chave da Bíblia, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, João ele não conseguiu achar uma forma, ele não conseguiu delinear essa forma de amar, de Deus, de amor de Deus para conosco, ao ponto de entregar o seu Filho para a remissão dos nossos pecados. Então, oferta, Deus ele ofertou, ele tem ofertado. E louvado seja Deus que um dia eu recebi essa oferta de bom grado, e hoje eu posso desfrutar desse amor de Deus na minha vida. Então, você que nos assiste neste momento, você possa também estar pensando nisso nesta noite. Deus tem te ofertado todos os dias, quando você acorda pela manhã, que você se prepara para sair de casa, para as suas atividades seculares. Deus está te ofertando mais um dia para você perceber este amor dele com a sua vida, para com as nossas vidas. E aí nós temos a palavra R, né, que vai ser renascimento, ressurreição, recomeço. E aí nós poderíamos pegarmos aí a experiência de Nicodemos, que está lá em João capítulo 3, quando Jesus conversando com Nicodemos, ele falou que era necessário nascer de novo. Então, quando se fala em nascer de novo, é renascer. E aí Nicodemos ele não entendeu, Jesus teve que explicar para ele que era preciso nascer da água e do Espírito. Isso é amor.
Então a palavra amor, ela nos traz essas delimitações nas nossas vidas. E eu estava pensando, quando eu estava estudando esse texto, preparando para trazer essa palavra nesta noite, o hino de número, eu não vou cantar, mas eu gostaria de pensar, de ler com os irmãos e amigos que nos acompanham neste momento. O hino de número 380, o cantor, ou seja, o compositor sacro, ele nos coloca assim: qual o adorno desta vida? É o amor. A alegria é concedida pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldicente, este meio do amor. E aí ele diz: com suspeita não se alcança doce amor. Onde houver desconfiança, ai do amor. Pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, murcha e mata o amor. Ainda que for custoso, nutre amor. Ao irado e muito furioso, mostre amor. Não te desses por insultado, mas responde com agrado. Vence pelo amor. A quarta estrofe diz: não te irrites, mas tolera com amor. Tudo sofre, tudo espera pelo amor. Desavenças e rancores não convém a pecadores salvos pelo amor. Então a primeira estrofe diz: qual o adorno desta vida? Ou seja, qual o enfeite dessa vida? A palavra adorno, qual o enfeite dessa vida? O amor. Então o compositor ele coloca aqui nessa primeira estrofe: qual o adorno dessa vida? O que tem embelezado a vida? É o amor. É o amor de Deus para com a humanidade, e Ele espera essa retribuição nossa, amarmos ao nosso Deus, porque Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Então esse hino de número 380, ele nos fala bastante, ele nos fala profundo desse amor. E aí, se nós voltando para o texto, o que nós lemos na letra desse hino 380 do nosso cantor cristão, o versículo de número 4 diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. O amor de Deus nunca falha. No versículo 8 diz assim: mas havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, desaparecerão. Havendo ciências, passará. O amor supera tudo. O amor de Deus. Esse amor de Deus para conosco, ele supera tudo. Aqui Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: o amor nunca falha. O amor de Deus não. Talvez o meu amor possa falhar, o seu amor talvez possa falhar, mas o amor de Deus não. O amor de Deus, por isso que o texto, ou seja, o tema diz: o amor é o dom supremo. Amar como Deus amou. Então, o amor nunca falha. Pode haver tudo isso aqui que Paulo colocou. Se houver profecias, vai cessar. Se haver línguas, vai desaparecer. Havendo ciências, passará. Mas o amor não. O amor de Deus, ele continua. Porque ele é um dom supremo de Deus. E aí, nós ainda caminhando dentro do texto, nos diz: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quem é perfeito? Quem vier? Deus. Nós somos imperfeitos. Nós precisamos do amor de Deus. Nós necessitamos a cada instante do amor de Deus nas nossas vidas. E aí, o apóstolo Paulo, ele chega no versículo de número 13 e diz: agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. O amor de Deus é uma coisa tremenda na vida do ser humano que se torna filho de Deus. E a minha palavra para você nesta noite é que você possa se deixar alcançar por este amor. Experimente desse amor de Deus. Talvez você já tenha se decepcionado com outras formas de amor. Talvez você já tenha se decepcionado com outras coisas. Mas você saiba de uma coisa: você nunca vai se decepcionar com o amor de Deus. A Bíblia, como eu falei, o tema central da Bíblia é o amor de Deus para conosco. De Gênesis a Apocalipse. Tudo leva
ao amor do nosso Deus. Então, o meu desejo, nesta noite, a você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, que você pare, pense na oportunidade que você tem também de experimentar desse amor, abrindo o seu coração, aceitando a Cristo como seu único suficiente Salvador, fazendo uma entrega, e aí vai cair aqui dentro da letra que a gente falou aqui do R, ou seja, primeiro O, né, a oferta. Deus está te ofertando nesta noite. Deus está te ofertando um renascimento, um ressurgimento, uma reviravolta, você retroceder daquilo, do caminho que você está andando, você retroceder, você dar meia volta e voltar, e se encontrar com esse Deus maravilhoso, para poder experimentar deste amor que é o dom supremo de Deus. Você, como eu falei, você pode ter se decepcionado com muitas coisas, mas com Deus nunca vai se decepcionar, porque Deus nos ama de uma forma tremenda. Então, o texto que nós lemos, ele vai falar, ele começa aí: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. É preciso amar. É preciso amar a esse Deus que um dia enviou seu Filho por ser nosso amigo, para morrer na cruz do Calvário, para nos ofertar o direito à vida eterna, para nos ofertar o direito de renascermos, de ressurgirmos daquele velho homem, para vivermos em novidade de vida. O meu convite nesta noite é para que você possa pensar seriamente nesse amor de Deus e buscar ter essa experiência com Deus, porque nós vivemos momentos difíceis. Nós estamos em meio a um momento difícil para a humanidade. É uma coisa que não é só minha, é uma coisa que não é só local, mas ela é mundial. O mundo precisa de repensar. O mundo precisa de pensar nesse amor de Deus e passar a desfrutar desse amor de Deus. Meu desejo é que o Espírito Santo de Deus, ele possa completar no seu coração nesta noite essas breves palavras que nós trouxemos nesta noite, e que você, antes de pegar no seu sono, você possa estar pensando: eu preciso conhecer, eu preciso desfrutar desse amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aceite esse amor na sua vida, aceite esse dom supremo, e você vai ter uma vida totalmente modificada. Você vai receber um amigo que morreu para te ofertar o renascimento, ressurreição, ressurgimento para uma nova vida. Mas é preciso fazer essa decisão ao lado do Senhor. É uma coisa que ninguém pode fazer por você, como ninguém pôde fazer por mim. Eu tive que um dia entender, compreender esse amor de Deus, que levou a entregar o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para a remissão dos meus pecados. Nossa palavra nesta noite é que você possa estar pensando, como aí do versículo 13: agora permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor, porque Deus, Ele é amor. Que Deus nos abençoe e que Ele mesmo complete em nossos corações a sua palavra nesta noite. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite, de podermos estar na Tua casa, de posse da Tua palavra, aonde podemos, em breves palavras, extrairmos, ó Deus, a Tua palavra, a Tua mensagem aos nossos corações, ao coração daqueles que estão nos assistindo neste momento. Queremos, Deus, te pedir que o Espírito Santo do Senhor esteja tocando nesses corações, que ainda não experimentaram desse amor, que é Cristo Jesus. Que eles possam, Deus, sentir nos seus corações
o desejo de fazer essa decisão ao lado do Senhor, e que eles possam confessar Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador, que possam passar a desfrutar também desta bênção, que é desfrutarmos do amor de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.